Dale Dale pessoas, você está ouvindo o podcast do Rúbrica. Eu sou Felipe Fogaça e esse é um podcast onde você vai ouvir sobre análises, estudos, reflexões, dicas e bate-papo sobre assuntos que giram em torno do design gráfico e das artes visuais, levando as pessoas para nadarem nesse âmbito gráfico subversivo. Vamos para mais um episódio da série Conjuntura. O tema de hoje é Abrindo a Porta e Enxergando por Dentro das Agências. E para falar sobre esse assunto, eu convidei um amigo meu aqui de Sorocaba, o Bruno Fontes. O Bruno Fontes é formado em jornalismo pela Universidade de Sorocaba. Ele é um jornalista que encontrou dentro do marketing de conteúdo um caminho para sobreviver ao capitalismo selvagem na internet, utilizando habilidades com comunicação social e estratégias digitais. Trabalha com CEO desde 2016 e atualmente comanda uma equipe com foco em conteúdo, desenvolvimento e otimizações para mecanismos de buscas. Guitarrista, baixista de algumas bandas independentes de Sorocaba, movimentador cultural pela lobotomia e ciclista nas horas vagas. Obrigado, Bruno, por ter aceitado o convite e vamos lá. A gente vai falar um tema um tanto polêmico. Ambiente tóxico? Dicas de sobrevivência trabalhando numa agência. E para trocar essa ideia, eu chamei o Bruno. Ele tem bastante experiência em agências, ele já teve até sua própria agência e tal, pra gente conversar um pouco sobre isso e tirar algumas reflexões. Bom, o glamour de trabalhar num ambiente descolado, de bermuda, no ar-condicionado, acaba comprando qualquer um, né? Será que um dos problemas em trabalhar em uma agência são grandes mesmo? Ou simplesmente a gente gosta de reclamar? Essa geração nossa é reclamona. O que você acha a respeito disso, Bruno? Salve, Felipe. Cara, primeiro, valeu de ter me convidado para participar aí. É um tema realmente polêmico, não é de hoje, e também não sei se um dia vai deixar de ser polêmico. Mas, cara, respondendo sua pergunta, existe mesmo esse glamour, né? Tipo, há um tempo atrás eu acho que era até maior, porque as empresas fora agências eram muito mais tradicionais, não tinha muito as startups, né? Não estava nesse momento das startups. E aí a agência era o que tinha de mais moderno para trabalhar, principalmente com publicidade, né? Relacionado com publicidade, com marketing, esse tipo de coisa. E aí o pessoal vendia essa coisa de, nossa, ser super descolado mesmo, e de, não, aqui você não usa gravata, você vende bermuda, você vende chinelo, tem o ar-condicionado, tem piscina, tem os jogos, todas essas coisas. E o grande problema que eu acho, assim, na época que começou e que vem perdurando até hoje, é que muitas das pessoas que criaram as primeiras agências, que acabam sendo as agências mais fortes ainda, as maiores, são da época das empresas mais tradicionais. Então o pessoal, eles criaram assim as agências com todo esse papo, com toda essa ideia, mas por dentro, os donos, o pessoal que manda ali mesmo, eles são um pouco tradicionais. Então, na hora do dia a dia, acaba que muito dessa conversa inicial, dessa comunicação que envolve a agência, ela não rola muito na real, assim. Então, pô, legal, tem um ar-condicionado ali, da hora, né? Legal, tem jogos, nossa, tem piscina na agência, mas as pessoas usam os jogos? Dá tempo de jogar algum game? Dá tempo de você olhar e lembrar que tem uma piscina lá na agência, tá ligado? Eu concordo que existe sim isso da nossa geração ser diferente. A gente gosta de reclamar, até porque agora a gente tem para onde reclamar. Eu acho que isso é uma questão muito diferente, por exemplo, dos nossos pais. Nossos pais tinham para quem reclamar? Para os pais deles, ou para, sei lá, para namorada, para marido, para amigo. Agora a gente tem o quê? O Twitter. Então, mano, vamos reclamar. A gente tem redes sociais, a gente tem WhatsApp para falar, reclamar o tempo todo com os amigos, no momento que tá ali, no meio do trabalho. Então a gente reclama mesmo, a gente com certeza reclama mais do que as outras gerações, mas eu acho que existe essa tensão, assim, de
pessoas que comandam as grandes agências serem mais tradicionais, tentando fazer um negócio mais moderno, e pessoas que trabalham para eles já sendo mais modernas, porque já são de gerações mais novas, e tendo que encarar de frente esses tradicionalismos que ficam por trás dessa comunicação moderna. Eu acho que tem seus lados bons, tem seus lados ruins. Eu concordo que no começo, assim, há uns 5 anos atrás, pelo menos, assim, quando começou a, nossa, ser super moderno, ter videogame, ter piscina, ter tudo isso em todas essas agências, assim, com certeza elas eram mais modernas que, sei lá, que um escritório de contabilidade ou que uma fábrica, mas naturalmente já são porque trabalha com publicidade, com marketing, envolve pessoas que teoricamente são mais criativas. Mas muito se diz, por exemplo, dos horários, de ser mais flexível, de ter momentos mais para criatividade, mas aí quando você chega no dia a dia de uma agência, nem sempre dá para fazer isso por causa da correria, do quanto de trampo que tem para fazer, dos prazos que são sempre super apertados. Então, a gente gosta de reclamar, a gente tem um monte de canais para reclamar, é verdade, mas eu não acho que a gente reclama à toa. Eu acho que as coisas, elas são reais, assim. As reclamações são reais de várias coisas, mas é um trampo igual a outros trampos. Com certeza, todo mundo que trampa em outros lugares que não são agências também tem as suas reclamações, diferentes das nossas, talvez, mas ainda são reclamações também. Ah, muito massa, cara. É legal sua fala. E até me fez pensar nessa cultura sistêmica que as agências têm. Você acha que tem uma cultura sistêmica que as agências seguem? Ou você acha que o trabalho em si obriga os chefes, os funcionários a seguirem um padrão de trabalho? Cara, eu tenho uma experiência aí de ter trabalhado em 5 agências diferentes, não vou citar os nomes aqui, e tive a experiência também de meio que abrir minha própria agência. Eu não sei se eu chamo de agência, porque nunca foi um lugar grande bastante para ter funcionários. Mas a gente trabalhava, por exemplo, com freelas, com parceiros, para fazer coisas que a gente não conseguia fazer entre nós. E fora os parceiros que eram freelas, a gente fazia eu e a minha sócia. Então, era uma coisa pequena. Então, eu tive tanta experiência de ser um funcionário de agências, 5 agências diferentes, quanto a experiência de meio que ter minha própria agência. Eu acho que existe a cultura sistêmica, porque eu acho que, como as pessoas saem de um lugar para ir para outro, é bem comum a rotatividade nas agências de publicidade. As pessoas o tempo todo estão trocando de agências. Na própria cidade, tem muitas pessoas que trabalharam tanto quanto eu em agências, ou muito mais agências diferentes, né? Então, eu acho que as pessoas elas acabam levando um pouco dessa bagagem para lá e isso faz com que o clima de todas as agências vão ficando um pouco parecidos. Né, essa cultura, ela vai ficando um pouco parecida, porque como são ali, sei lá, as mesmas pessoas que estão sempre passando por diferentes agências, eu acho que essa cultura, ela nunca morre. Sempre quando uma agência recebe funcionários novos, ela pega um pouco da cultura que eles trouxeram da outra agência que eles trabalharam. Então, eu acho que existe isso também. Mas, pensando assim, em quando eu tive minha própria agência, eu me percebia, trabalhando como eu trabalhava quando eu não era, por exemplo, dono de uma agência, quando eu era funcionário, quando eu era o colaborador da agência. Eu percebia que eu trabalhava pra caralho, que eu ficava até altas horas, que às vezes eu esquecia de almoçar, e é uma coisa bizarra que hoje eu não faço mesmo, assim, mas, tipo, eu percebia que eu não tinha almoçado e eu pensava, não, beleza, vamos continuar aqui e depois, quando eu terminar, eu como alguma coisa. E acabava aceitando prazos curtos, prazos bizarros, às vezes. Acabava aceitando clientes que eu não gostaria de ter aceitado, porque a agência, ela tem um detalhe muito importante. Ela não é seu próprio cliente. Ela nunca prioriza as próprias coisas. Ela sempre prioriza todos os clientes que ela tem. E como ela é uma agência, ou seja, ela agencia processos de publicidade para outras empresas, ela sempre vai ter várias empresas. Então, ela tem ali, sei lá, uma carteira de um número específico de empresas.
Quando entra mais empresas, ela precisa de mais funcionários. Quando saem empresas, ela precisa de menos funcionários. Então, isso também acontece dessa rotatividade dos funcionários, de mandar embora, contratar novos. Só que quando está nesse segundo momento que eu falei, que é o que sai empresas da carteira, o dono da empresa, ele percebe que, ele não pode deixar isso acontecer, porque senão, no fim do mês, não fecha a conta. Então, o que ele vai fazer? Vai correr atrás de novas agências, vai oferecer novos serviços, que é o tal do upsell, para as empresas que já estão com ele, né, para fidelizar, para ter certeza que essas empresas não vão sair e ainda para tentar arrancar mais um pouco de dinheiro dessas empresas oferecendo novos serviços. E com isso, se está enxugando, se tem menos empresa fazendo o trampo com a agência, quer dizer que tem menos funcionário, porque não dá para pagar tanto funcionário. Só que aí faz upsell para essas empresas que já estão lá, então quer dizer que tem menos empresa, mas tem mais trabalho. Continua tendo um monte de trabalho. E aí menos funcionários têm que pegar esses trampos para fazer com prazos bizarros, trabalhando até 9, 10 horas da noite, trabalhando 12 horas por dia, esquecendo que existe o tal videogame lá do lado dele, ninguém nem liga o videogame por um ano e nem percebe. E aí eu acho que, mesmo sendo chefe, por exemplo, o trabalho ele obriga um pouco, por causa desse sistema que é o sistema de agência, de sempre ter que ter um número específico de clientes para você poder fazer com que as contas girem, pagando todos os funcionários que você tem, pagando aquela piscina que você tem lá para ter a manutenção. Eu nunca tive isso na minha agência, porque na verdade eu nunca tive um lugar, né? A gente trabalhava num coworking, a gente tinha uma salinha lá no coworking, eu e a minha sócia, e a gente falava com os parceiros, com os freelas nos canais de redes sociais mesmo. Às vezes encontrava os freelas lá, tinha uma salinha de reunião lá que o pessoal do coworking podia usar. Então era meio que nessa, a gente não tinha esses gastos que uma agência tem, né, de ter os funcionários, ter o espaço, ter os equipamentos que os funcionários vão usar. Pra gente era mais fácil nesse caso. Mas eu sei que, por exemplo, um dono de uma agência que tenha pelo menos, 30 funcionários, ele vai ter tudo isso, ele vai ter os funcionários, ele vai ter o espaço, ele vai ter os equipamentos, ele vai ter, a máquina de café, tudo isso é um gasto que você oferece, lógico, para deixar o dia a dia do funcionário melhor, mas que também você tem que pagar por isso. E aí, se você é uma agência que tem que ter um número de clientes específico para pagar por isso, quando você não tem esse número de clientes, o que você faz? Ou você corre atrás de outras empresas, e às vezes pega umas que não são interessantes, que vão até atrapalhar o fluxo dos seus funcionários, mas infelizmente você precisa de grana, você precisa fazer o dinheiro entrar para pagar, ou você faz upsell de mais serviços para empresas que já estão lá. E aí é aquele momento que você continua com os 30 funcionários, você tem menos empresas, mas você tem mais trabalhos para fazer para aquelas empresas específicas, e aí os funcionários ficam tudo loucos, né? Porque uma pessoa que, fazia 5 coisas, agora vai fazer 10. E, lógico, não vai ganhar mais por isso, porque é o que a agência precisa para se manter, não é que vai dar dinheiro a mais, lucrar a mais, assim, né? Então, eu sei que tem agências que conseguem se dar muito bem, conseguem ter até um mini plano de carreira, eu diria, para os funcionários. Mas se é uma agência pequena, igual a que eu tinha, que era eu e minha sócia fazendo trampos ali para os clientes, não tem muito como você crescer tanto, escalar tanto assim, sabe? Para escalar, você tem que ter muitos clientes, fazer muitos upsell, de repente vender outros tipos de serviços que você, de repente, não queria vender no começo, mas teve que abraçar isso. Então, eu acho que existe os dois. Existe a cultura sistêmica, porque as pessoas que trabalham em agências são sempre as mesmas e elas meio que vão passando de um lugar para o outro. E também eu acho que existe o esquema do trampo mesmo, que é tanto ter uma agência quanto trabalhar em uma agência, que meio que obriga um pouco assim, esses chefes a ter esse tipo de atitude, porque eles precisam que o negócio gire, e que os funcionários meio que têm que seguir esse padrão assim, e aceitar. É o clássico que a gente chama assim de pastelaria, que é o que mais acontece na agência, né? Tipo, você chega lá e tem 15 pastéis para você fazer para meia hora. E sai pastel de Bauru, sai pastel de... É isso, né? Vai pedindo as coisas. Quero uma arte aqui, quero um texto aqui, quero um post aqui, quero uma estratégia aqui. E é tudo para aquele dia, porque senão o cliente fica bravo e se o cliente sair, alguém vai ter que ser mandado embora. Eu sei que não é com todo mundo que é assim, né? Eu sei que existe agências que
que devem lucrar bastante, que deve ter um outro patamar. Mas eu digo assim das agências que eu trabalhei, assim, que eu conheci, mais aqui da cidade de Sorocaba, assim, que eu tenho o mínimo de conhecimento, assim. Então eu acho que é meio que isso. Total. Eu acho que essa cultura sistêmica relacionada à pastelaria é uma boa relação, cara. E é bem complicado, né? Que, tipo assim, como a gente trabalha com criação, se você não tá naquele dia criativo, cara, você vai ter que fazer da mesma forma. Então, é bem difícil mesmo. Bruno, o que te deixava mais bolado em trabalhar em agência, assim, tipo, o que você se lembra, assim, tipo... Eu acho, cara, que o que você falou cai como uma luva agora para essa resposta, assim, que é esse esquema da criatividade. Porque até volta um pouco no que a gente estava conversando bem no começo. Tem essa comunicação em volta da agência de modernidade, de horários flexíveis, mas como tem um número de clientes, um número de trampos e os prazos bizarros para entregar, como que você vai conseguir tirar esses horários flexíveis? Como que você vai conseguir, putz, hoje eu acordei, puta, eu não tô criativo hoje. Eu tô, sei lá, aconteceu alguma fita na minha vida, eu tô meio na bad e não vou conseguir criar umas coisas legais. Tudo que eu fizer hoje vai ser só por fazer. Então eu preferia tirar esse dia. Você consegue tirar esse dia? Não, você não consegue tirar esse dia. Porque a maioria das agências são camufladas em comunicação moderna, mas que na verdade seguem horários tradicionais e que têm clientes tradicionais e que vão precisar que você, na verdade, se doe o máximo que você puder ali e faça as coisas girarem. Então eu acho que o que eu mais acho chato das agências, assim, que eu não gostava quando eu trampava em agência, é que esses horários, eles quase nunca existem, esses horários flexíveis, essa ideia de você poder parar para, sei lá, fazer alguma coisa e ver se você melhora o seu humor para poder criar mais, ou então escolher um dia que, putz, hoje eu não tô bem para trampar e eu acho que se eu trampasse amanhã eu conseguiria fazer 2 vezes o que eu faria hoje, então é melhor eu tirar o dia de folga hoje. Então eu acho que isso não existe. Na comunicação, quando as agências falam, parece que existe, eles falam entre linhas ali, né? Fica aquela coisa meio não fala e não desfala, dá umas conversadas de horários flexíveis, não sei o quê, mas quando você encara mesmo, você percebe que é um trampo tradicional e que você não vai poder tirar um dia, ou meio dia, ou 1 hora, às vezes, do seu dia para poder fazer alguma coisa que você sabe que vai te deixar mais criativo. Por exemplo, quando eu tinha minha agência, alguns dias, puta, eu não tava bem pra ir lá no coworking que eu tinha com a minha amiga. Eu fazia o quê? Ficava de casa, ficava trampando aqui. Aí, puta, não tá saindo nada, cara. Vou tocar uma guitarra. Ligava a guitarra lá, tocava umas músicas. Putz, vou assistir um filme. Vou sair andar de bike por 1 hora e voltar. E quando eu voltava, nossa, melhorou muito. Agora eu tô, tipo, no pique pra fazer aquele trampo. Ou às vezes, puta, hoje não rolou. Simplesmente não rolou. Desencanei já, deu 2 horas da tarde, não tá rolando. Vou tirar o dia e amanhã eu pego cedo pra fazer o que eu precisava fazer. E aí, quando você é dono, você meio que... Quando é uma agência pequena, era eu e minha sócia, então não tinha muita coisa envolvida. Eu conseguia fazer isso, porque eu dava o meu jeito. Eu tinha prazo? Tinha, lógico. Eu falava para os clientes que tinha que sair o negócio lá em tal hora, tal dia, eu tinha que fazer o negócio sair. Mas se não tivesse com o prazo tão apertado, eu sabia que às vezes, por exemplo, em vez de eu trabalhar durante o dia, se eu ficasse o dia inteiro fazendo alguma outra coisa e pegasse 8 horas da noite para fazer o trampo, eu faria muito mais rápido e com uma qualidade muito melhor. E eu tinha essa possibilidade. Agora, quando você trampa numa agência, nunca que você vai ter essa possibilidade. Você vai ter que fazer ali naquele horário. Você tem horário de entrada, você tem horário de saída. Às vezes, você tem só horário de entrada e não de saída. Então, eu acho que isso é o que mais me deixava chateado. E aí eu acho que eu indico, assim, para quem nunca trabalhou em agência e tá a fim de trabalhar em agência, que, sei lá, consiga entender, assim, que pode ser que você entre numa agência que é diferente do que eu tô falando, mas na maioria dos casos não é diferente, porque tem prazos, tem clientes tradicionais por trás, e eu acho que é isso que é o principal de entender essas coisas, assim, a agência é moderna? É, mas e os clientes que estão lá, que estão contratando a agência? Eles estão contratando a agência porque eles não fazem esse trampo, então eles são super tradicionais, e se você fala um prazo para eles, mano, você não vai atrasar, porque senão eles vão ficar putos, então você tem que fazer o negócio no prazo. E aí o dono da agência vai ficando cada vez mais tradicional, porque o dono da agência é o cara que faz as vendas e que está em contato com essas empresas o tempo todo. Então, esse esquema dos horários e de se você não acordou num dia criativo,
você vai ter que encarar. Não tem essa possibilidade. E eu acho que é isso que eu ficava mais triste, assim, porque é um trampo que envolve criatividade 90% do tempo, e se você não tá num dia bom, você vai fazer um monte de coisa sem graça, um monte de coisa que às vezes não vai ajudar tanto nas estratégias do cliente, e quem sofre com isso mais do que ninguém é o cliente. Isso que é foda. Sim, sim. É bem complicado esse lance mesmo. Agora, assim, caminhando mais pro final, Bruno, que dicas que você dá para quem está começando nessa área? Ou mesmo para quem já trabalha há algum tempo? E o que você gostaria de pedir para os donos de agências? Poxa, dicas, cara. Eu acho que eu tenho acho que três dicas que eu gostaria de dar assim para as pessoas. Acho que a primeira delas é você ter uma coisa que te faz bem quando você não está trabalhando. Eu acho que isso vale para todos os trampos, na real. Mas eu acho que para a agência, como é um turbilhão de emoções lá dentro, tem dia que é foda que você tem que entregar um monte de coisa ao mesmo tempo e que você sai bolado. Se você tiver uma coisa que você gosta muito de fazer, sempre faça essa coisa depois que você sai do seu trampo. Então, putz, você gosta de esporte, sei lá, você gosta de andar de bike, você gosta de jogar um futebol, você gosta de, sei lá, fazer alguma coisa, faça isso. Você gosta de jogar videogame? Vai fazer isso. Você gosta de ouvir música, de tocar? Ou, sei lá, faça o que você gosta, porque isso vai te carregar as energias. Porque trabalhar em agência, em alguns momentos, tira toda a sua energia. Tem dia que você chega acabado, assim, destruído. Só que não é fisicamente, geralmente é mentalmente. Então, se você conseguir fazer uma coisa que você ama, isso, mesmo que você esteja muito cansado, quando é uma coisa que você ama, você consegue encarar. E aí isso faz com que suas energias voltem para você encarar o próximo dia. Porque se você está trampando numa agência, se você não pretende sair, você tem que arranjar um jeito de recarregar suas energias, tá ligado? E só dormir não vai ajudar, porque você vai acordar no outro dia acabado. E aí só vai piorar e vai virar uma bola de neve. Então a primeira dica que eu dou é, quando você não estiver trabalhando, se o seu dia foi difícil, faça a coisa que você ama para recarregar suas energias, você vai conseguir sobreviver um pouco mais. A segunda dica, eu acho que é aproveitar as pessoas que tiverem na agência, assim. Em todos os lugares que eu passei, eu acho que o que mais me motivava a ir para lá, assim, aproveitar, era ver as pessoas com que eu conheci lá, ou que eu já conhecia, que a amizade cresce, porque, meu, você percebe que ali todo mundo tá na merda igual a você. Então, todo mundo vai sofrer, todo mundo vai ter os dias bons, dias ruins, e aí se você tiver amigos lá dentro, vai te ajudar a passar, sabe? No horário do almoço, você vai conseguir estar lá com seu amigo, conversando, no horário do trampo ali, você tá trocando ideia, falar mal dos donos, falar mal dos trampos, falar bem dos trampos, conseguir ficar feliz se vocês conseguirem alguma métrica interessante juntos. Então, acho que as pessoas, elas ajudam muito, assim. Eu sei que agora a gente está no momento de pandemia e que muitas das agências, elas estão trabalhando home office. Mas tá ali, você está conversando com as pessoas pelo WhatsApp, pelo Slack, seja o que a agência usa. Eu acho que isso é fundamental, assim, você tá trocando ideia com as pessoas, porque se você fica só na sua, você não consegue tirar uns pensamentos. E aí, se você estiver na bad naquele dia, você vai se enterrar, tá ligado? Então, eu acho que isso faz bastante sentido, assim. Eu já trampei com você, né, em uma agência. Eu acho que isso era muito bom, assim, os momentos que a gente ia almoçar juntos e trocava ideia sobre outras coisas até, ou mesmo sobre trampo. Eu acho que isso vai recarregando, assim, também essa energia que eu digo que os trampos meio que vão deixando para baixo, assim. Então, é da hora quando você tem parceiros, amigos, assim, que você vai conseguir melhorar seu dia, assim, vai se distrair. E eu acho que a terceira dica, e depois vou dar uma bônus também. A terceira dica seria, aproveita para ganhar experiência, porque se tem uma coisa que você vai ganhar numa agência é experiência, porque você vai ter cliente de todos os tipos. Um dia você vai estar fazendo um trampo, seja você designer, seja você redator, seja você planejador, inbound marketing, SEO, qualquer coisa que você trampa numa agência. Ads, enfim. Se todo dia você vai estar fazendo para um cliente de uma área diferente. Então você vai estar fazendo para contabilidade um dia, para saúde no outro, para esportes no outro, para bens, serviços aleatórios. Então todo dia você vai estar tendo uma experiência nova e você vai conhecer sobre aqueles produtos.
E aí, você entendendo como esses produtos funcionam, pode ser que te ajudem em uns trampos futuros, até seus, ou de outras agências que você trampe, ou de outras empresas que você trampe. Então, eu acho que isso me enriqueceu muito, assim. Eu sou jornalista de formação, trabalhei com jornalismo por um tempo, caí no marketing, fui trabalhando bastante aí em várias áreas do marketing. E eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi meio que tentar dar uma aprofundada. Não é tão fácil fazer isso em agência, porque como você tem vários clientes, você tem que se dividir para fazer com todos eles, mas tentava me aprofundar um pouco em cada um dos clientes para tentar sacar mesmo o que fazer, porque aí depois, putz, mudou de agência, ou então você está na mesma agência e mudou de cliente. Você pega um cliente que é do mesmo segmento que era, você vai lidar fácil com ele, porque você já sabe o que fazer. E aí isso tira um pouco do peso desses trampos meio chatos, assim, que são de agência. E aí eu acho que a dica bônus que eu dou, eu não sei se todo mundo que vai estar ouvindo curte, mas eu curto muito música, sei que você curte muito música também. Então, fone de ouvido com a música que você tiver mais a fim de ouvir no dia, vai te ajudar ali uns 30% a passar as tretas do dia. Então, aproveitem música no talo. Boa, ótimas dicas. E para os donos de agência, assim, você tem algo para acrescentar? Cara, dono de agência, eu sei que é foda ser dono de agência, tem donos e donos, tem tamanhos de agência e tamanhos de agência, mas eu diria que assim, eu acho que tentar entender o momento das pessoas, às vezes, vai te dar mais benefícios do que problemas. Então, se um funcionário não estiver bem no dia, pede para o funcionário ir embora, fica de boa, ir para casa, sabe? Ou deixa o funcionário fazer o que ele quiser, porque depois, no dia que ele estiver bem, ele vai conseguir te entregar 3 vezes mais do que ele entregaria naquele dia. Então, não fica nessa noia de, mano, tem que estar todo mundo trabalhando 100% do tempo, porque eu tô pagando todo mundo. Não. Se você deixar a pessoa ali, qualquer que seja a área da pessoa, sei lá, ela tirar um dia para descansar a cabeça, ou para fazer o que ela quiser ali, ou que seja jogar o videogame que tem na agência que ninguém joga, depois que ela estiver trabalhando, ela vai conseguir entregar muito mais. Então, para com essa neura de pessoa não tá trabalhando ali, porque eu sei que existe, tá ligado? Então, quanto mais a gente força as pessoas a trampar, menos a gente consegue trampo de qualidade, e chega uma hora que os clientes saem, porque eles percebem. O cliente sempre percebe. Legal, Bruno, legal. Pô, foi muito legal suas falas aí, tipo, achei que acrescentou bastante na conversa aqui e, pô, queria te agradecer por ter participado aqui e legal, cara. Eu acho que em breve a gente pode discutir sobre outros assuntos, mas hoje é isso aí, cara. Você tem alguma consideração final? Quero te agradecer, cara, por ter me convidado. Massa demais o podcast. Acho que vai agregar em todos os temas que forem sendo feitos. Espero que você me chame aí para um próximo. Um tema mais legal, de repente, que eu reclame menos. Da geração que reclama, né, tá ligado? Mas eu gosto de falar coisa boa também. E, mano, é isso. Sucesso para você, pro podcast. Espero que a galera que ouça esse podcast tire coisas boas aí, pelo menos umas dicas, e de repente já fique sabendo de uns problemas que já consiga evitar com algumas atitudes, não sei. Mas é isso, boa sorte para todo mundo que trampa em agência. Se gosta, pô, legal demais. Se não gosta, vai sacando o que gosta para mudar também, porque não adianta você sair de uma agência e cair num outro trampo que vai te fazer infeliz do mesmo jeito. Então, vai se entendendo, vai aproveitar a agência que tem contato com um monte de empresa diferente, vai sacando uma que seria legal para você, de repente. E é isso. Boa sorte para todo mundo e é nóis. Da hora, é nóis. Valeu, até a próxima. Falou.